Olá, muito bom dia. Nós estamos chegando no capítulo 24 do livro de Jó. Eu espero que você que está nos acompanhando durante este trajeto, que esteja a gostar destes devocionais. Posso dizer com toda sinceridade, de todo o meu coração, que tem sido feito com muito amor e pensando sempre em trazer um pouco de paz, esperança e também trazer um pouco de conhecimento das Sagradas Escrituras. Se você tem gostado, é o que eu sempre lhe peço, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue entre os seus amigos, a sua igreja, enfim, nos meios em que for possível, para nos ajudar a atingir os nossos objetivos aqui e assim também tornar mais eficiente, tornar mais relevante este canal, tá bem? Hoje nós chegamos então no capítulo 24, né, que vai apresentar aqui Jó se colocando diante do Senhor e questionando algumas questões a respeito dos perversos e por que eles não são muitas vezes castigados. Ou, na realidade, nós podemos perceber aqui um pouco daquela justiça humana que nós queremos que seja a justiça de Deus. E não é assim. Na justiça humana nós queremos sempre que os homens sejam castigados pelo mal que fazem. E na justiça de Deus, Deus já tem tudo pronto, tudo delineado, de acordo com a sua santa vontade. Ou seja, se não fosse dessa forma, ou seja, se fosse feito de acordo com a nossa vontade, a raça humana já tinha sido extinguida. Sim, porque o mal impera na Terra. Então nós precisamos entender que Deus, na sua soberana vontade, está no controle de todas as coisas. Mas eu gostava então, como temos feito, de ler o capítulo com vocês e que nós possamos pontuar algumas questões que são extremamente relevantes. Ele começa a dizer assim: porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento. Veja que ele está aqui perguntando por que é que Deus não intercede rapidamente quando alguma coisa não está bem. Ele continua: e por que os que o conhecem não veem tais dias? Por que é que nós, que esperamos a justiça do homem, não vemos a justiça divina sendo praticada com mais rapidez? É isso que ele está a dizer aqui. Na realidade, nós percebemos que antes de conhecer Deus, ou conhecer os atributos de Deus, e conhecer a graça de Deus, nós muitas vezes colocamos a nossa vontade diante de Deus. E a nossa vontade é que quando alguém faz algum gesto mal, que Deus venha e literalmente já o corrija, né? E não é dessa forma. Ele continua aqui, por exemplo, e ele vai falando aqui a partir do versículo 2, ele vai falando de coisas que acontecem, de situações que acontecem. Ele diz assim: aos que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Removem os limites, né? As terras eram divididas e eram colocados os limites, né? Não havia cercas, não havia muros, eram colocados os limites. E eles removiam, deslocavam aqueles limites, né? E roubavam os rebanhos e apacentavam. E parece que nada acontecia com eles. Mais do que isso, eles levam do órfão o jumento, o pouco que ele tem, e da viúva tomam-lhe o boi. Novamente aqui um gesto de injustiça social, algo que precisa ser condenado. E nós podemos condenar, mas não podemos querer que Deus haja de acordo com a nossa vontade. Mais do que isso, desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Então ele está aqui a citar algumas situações, algumas condições em que as pessoas acabam sofrendo desse mal, sofrendo dessas injustiças, né? E ele continua: como asnos monteses no deserto, saem estes para o seu mistério, à procura da presa no campo aberto, como o pão para eles e seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso, e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa, e não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas.
Orfãozinhos são arrancados ao peito, e dos pobres se tomam penhor. De modo que estes andam nus, sem roupas, e famintos arrastam os molhos. Entre os muros destes perversos espremem um azeite, pisam-lhe o lagar, contudo padecem sede. Desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo Deus não tem isto por anormal. Percebam então aqui que ele faz uma série de relatos, uma série de injustiças que ele considera, e ele termina aqui dizendo que parece que Deus não tem isso por anormal, parece que Deus tem isso como algo natural, algo normal de acontecer. Esse é o ponto de vista, né, expresso por Jó, e muitas vezes expresso também por outras pessoas, Mas nós temos que entender, como eu já disse algumas vezes, que não é assim o agir de Deus. Não é dessa forma o agir de Deus. E muitas vezes também, quando nós olhamos para as injustiças do mundo, as injustiças sociais, nós esquecemos da graça soberana de Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Não é o fato de eu não praticar um ato considerado aos olhos das pessoas como um ato terrível, né? Que eu também não o seja por causa das consequências de quem eu sou. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Todos nós somos pecadores diante de Deus. E por causa da sua misericórdia, Deus não permite que todos extrapolem o seu mal que há dentro de si. Ou seja, ele não permite que todos ao mesmo tempo extrapolem esse mal. Porque se assim fosse, a terra já havia sido destruída. Imagina que cada vez que se há um levante no país, gerasse uma guerra, né? Tudo já havia sido destruído. Mas Deus tem os seus propósitos. Muitas vezes não entendemos os propósitos de Deus, mas com certeza são propósitos bons, santos e perfeitos. E isso, então, quando nós colocamos isso na nossa visão, as coisas começam a ter um delinear, começam a ter uma mudança. Muitas vezes nós consideramos o outro mal para apagar uma maldade do nosso próprio coração. É verdade. Nós olhamos para o outro, que muitas vezes, como foi aqui narrado, né, removem os limites, né, ou roubam os rebanhos, mas nós também não vemos, a partir de nós, nenhum ato de justiça ou um ato de bondade para com aqueles que sofrem. Então, é muito difícil de classificar o que é certo e o que é errado aos olhos desta forma, né? Porque todos nós estamos errados, todos nós somos pecadores, e todos nós sofremos em decorrência desse pecado que está no homem. Então ele continua aqui dizendo assim: os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. Parece que eles não têm limites, né? De madrugada se levanta o homicida, mata ao pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero, e este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz. Pois amanhã, para todos eles é como sombra da morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Vós dizeis: os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. Maldita é a porção de tais na terra, já não andam pelos caminhos das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim faz a sepultura aos que pecaram. A mão se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembranças deles, como árvore será quebrado o injusto. Aquele que devora a estéril, que não tem filhos e não faz o bem à viúva. Não, pelo contrário, Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Vence ele de pé quando desesperam da vida. Eles dão um descanso e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. São exaltados por breve momento. Depois passam
colhidos com todos os demais. São cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Então, percebam aqui os argumentos usados, né, por Jó, né? E ele então vai mostrando aqui que os perversos deveriam ser punidos e que isso deveria ser mais rápido, né? Uma vez que isso parece que é aos poucos. Aqui no versículo 23 e 24 ele diz assim: ele dá descanso e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão no caminho deles. São exaltados por breve tempo, depois passam colhidos como os demais. Então, enquanto que os justos querem ver a justiça, né, eles são punidos levemente, né, de pouco em pouco, né? O pensamento de Jó, então, é muito parecido nesse exato momento com o pensamento dos seus amigos e até mesmo de muitos de nós. Eu quero deixar aqui uma questão importante. O livro de Jó é um livro de sofrimento e de superação. E em determinado momento, ele, dentro da sua situação de luta, ele ouve o relato dos seus amigos, e muitas vezes relatos duros, e aqui ele está a falar sobre as questões daqueles que vivem praticando atos de injustiça, que ele chama aqui de perversos. E dentro disso ele olha para ele e vê que ele não é merecedor daquilo que está a passar, enquanto que outros que são merecedores não passam nada. Esse senso de justiça própria, esse lado de nós querermos proteção para tudo que nós somos e tudo que nós fazemos, muitas vezes nos levam a tomar atos contra o próprio Deus. Então, se eu acho que eu não sou merecedor, mas o outro é, eu estou a dizer que Deus está a ser injusto. E nós precisamos ter cuidado quando fazemos esses tipos de comentários. Eu tenho dito aqui para você que me acompanha e você que está me ouvindo pela primeira vez, que nas nossas angústias, nos nossos temores, nos nossos problemas de saúde, nas nossas tristezas, nós podemos nos achegar a Deus e até mesmo questionar o nosso sofrimento, porque nós somos humanos e dentro da nossa humanidade nós sentimos necessidades de ter uma vida sã. Mas o que eu tenho dito é que por causa do pecado, tudo isso sobreveio ao homem. Então não há uma diferença. Apenas um pratica um ato e o outro não, mas isso não quer dizer que nós sejamos melhores que os outros. Mas uma coisa que chama atenção aqui é que ele diz que a sepultura está pronta para todos. Tanto aquele que pratica atos de misericórdia, quanto aqueles que praticam atos de perversão. Todos acabarão um dia na sepultura. O que nós precisamos entender é 2 pontos fundamentais. Como nós lidamos com os nossos momentos de crises. E segundo, onde nós buscamos o apoio nos nossos momentos de crises. Quando nós temos Deus, nós buscamos tudo isso em Deus. Aquele que não tem Deus, ele não tem onde se agarrar. Então ele começa a blasfemar, ele começa a gritar, e ele muitas vezes piora a situação do que ela era antes. Então eu quero deixar aqui esse convite para você. Independente da sua situação que você está hoje, busque a Deus. Tenha um relacionamento com Deus, conheça literalmente a Deus. Através da sua santa palavra, ele nos deixa conhecê-lo através da palavra. E você vai conhecer também a justiça de Deus. Que Deus abençoe. Eu espero você amanhã para a continuidade de mais um capítulo. Vamos chegar ao capítulo 25. Sou o pastor Vitor Cordeiro e quero pedir a você que deixe aqui os seus comentários a respeito de mais esse episódio. O que é que você acha disso? Deixe aqui nos seus comentários. Você também acha que Deus deveria rapidamente usar de justiça contra os perversos? Se eles fazem uma coisa má hoje, que amanhã já pudessem ser condenados? O que é que você pensa? Pense também um pouco a respeito de você.
que também muitas vezes faz atos que desagradam a Deus. Eu espero o seu comentário. Até amanhã, em nome de Jesus.